Pessoal, beleza? Mais uma aula de projeto de programa. Essa aula será a terceira parte do tema associações, beleza? Vamos lá então para a aula? Então, nessa terceira parte, pessoal, eu vou ensinar como é possível implementar uma associação entre classes onde a conectividade é muitos para muitos, beleza? Então, observem aqui esse exemplo. Nós temos duas classes de objeto, a classe pesquisador e a classe projeto. Ok? Um pesquisador trabalha em muitos projetos. E em um projeto trabalham muitos pesquisadores. Olha só que interessante. Dessa vez, um objeto instanciado a partir da classe projeto. Opa, o que é isso? Dessa vez, um objeto instanciado a partir da classe projeto, ele conhecerá, ele poderá conhecer objetos instanciados a partir da classe pesquisador. Legal, né? Então, o pesquisador deve ter uma lista de objetos de projeto e projeto deve ter uma lista de objetos pesquisador. Inclusive, a navegabilidade era nos dois sentidos, né? Vamos dar uma olhada na classe pesquisador. Quais são os atributos? O pesquisador ele tem um nome, ele tem uma matrícula. O projeto tem um nome e uma duração. Ok? Bom, como alternativa à abordagem anterior, pode-se utilizar uma terceira classe que nós chamamos de classe associativa. Nesse exemplo, observem que a classe associativa ela se chama trabalhar em. Bom, essa abordagem ela se difere da anterior, principalmente pelo uso dessa classe associativa. Quando nós usamos uma classe associativa, não será necessário implementar na classe pesquisador e na classe projeto a array-list de objetos. Não será necessário que um pesquisador ele possua um array-list de objetos do tipo projeto. E não será necessário que um objeto instanciado a partir da classe projeto tenha um array-list de objetos do tipo pesquisador. Essa classe, trabalhar em, ela conterá um atributo do tipo pesquisador e um atributo do tipo projeto, que serão utilizados para implementar esse tipo de associação, onde a conectividade é muitos para muitos. Ok? Então, toda vez em que essa classe trabalhar em ela for instanciada, cada instância dessa classe corresponde a uma associação entre a classe pesquisador e a classe projeto. Deu para entender? Na abordagem anterior, observe, na abordagem anterior, que não tem uma classe associativa, um objeto instanciado a partir da classe pesquisador deverá ter uma lista de objetos do tipo projeto. E um objeto instanciado a partir da classe projeto deverá ter uma lista de objetos do tipo pesquisador. Para isso, para a gente implementar essa associação baseada nessa conectividade, vai ser necessário, né, adicionar na classe pesquisador um array-list, na classe projeto um array-list. Nessa outra abordagem não é necessário. Beleza? E um detalhe também importante, nessa classe trabalhar em, é possível nós adicionarmos atributos, além do atributo do tipo pesquisador e do projeto, outros atributos que possuem informações adicionais à associação entre pesquisador e projeto.
ok? Então, como eu já falei, ó, trabalhar em guarda um objeto pesquisador X e um objeto projeto Y, ok? Uma instância de trabalhar em representa o fato de que X trabalha em Y, ok? E também, como eu falei, ó, a classe associativa pode capturar informações que não pertencem nem a pesquisador e nem a projeto. Exemplo, data de entrada de um pesquisador em um projeto, data de saída deste pesquisador do projeto, conforme vocês estão vendo aí. Então, essa classe associativa é bastante interessante trabalhar com ela para implementar uma associação do tipo, onde a conectividade, né, é do tipo muitos para muitos, porque ela permite que seja possível nós adicionarmos esses atributos, né, que permitem trabalhar com informações adicionais, né, relacionadas a essa associação. Ok? Isso é bastante interessante, né? E toda vez que essa classe é instanciada, significa que uma nova, né, associação entre pesquisador e projeto foi ativada. Bom, então aqui tem um exercício, né? Cria um programa em Java que implemente a seguinte relação de associação entre classes. Um professor possui vários alunos e o aluno possui vários professores, né? Por meio desse programa será possível cadastrar N professores e N alunos, obter uma lista de alunos de um determinado professor, saber quantos professores um determinado aluno possui. Ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos lá para o Eclipse, que eu vou mostrar, né, a implementação de um relacionamento do tipo conectividade de muitos para muitos. Beleza? Para falar a verdade, essa implementação é bem tranquila, bem didática. Eu vou abrir aqui a lupa para dar um zoom para vocês enxergarem melhor. Ok? Então tá aqui, né, o meu projetinho. Eu vou primeiro mostrar para vocês a classe pesquisador. Então aqui nós temos a implementação da classe pesquisador. Eu vou dar um Enter aqui para saltar uma linha. Então vamos entender aqui a implementação da classe pesquisador. O pesquisador, ele tem um nome, ele tem um CPF, e o pesquisador ele pode ser alocado em vários projetos. Por isso que a classe pesquisador ela tem aqui o atributo projetos, que é um array list que vai ser usado para armazenar objetos do tipo projeto. A classe pesquisador ela tem aqui um método construtor, né, que recebe dois argumentos de entrada, o nome e o CPF do pesquisador. Quando o método construtor ele for chamado para que a classe pesquisador ela seja instanciada e durante esse processo seja criado, né, um objeto do tipo pesquisador, através dos argumentos de entrada vai ser possível definir o nome e o CPF do pesquisador e instanciar o array list, né, criar um array list, certo? Que vai ser usado para armazenar objetos do tipo projeto. Agora, olha o detalhe aqui, ó. Parênteses, né? Parênteses, vazio. O que significa isso aí? Significa que um array list vai ser instanciado de tamanho indefinido. Beleza? Por quê? Porque um professor, aliás, porque um pesquisador ele pode trabalhar em vários projetos. Beleza? Aí os próximos métodos são getNome, setNome, getCPF, setCPF. getProjetos, que vai retornar, né, o array list, né, certo? Esses setProjetos aqui é um método que permite que seja possível eu
atribuir ao atributo projetos uma referência de um outro array list. O método trabalhar em, esse método ele tem a mesma função de alocar, né? Alocar em um projeto. Então, basicamente, esse método ele vai receber como argumento de entrada um projeto, certo? No qual um pesquisador ele pode trabalhar, né? Beleza? E aí esse objeto, né, do tipo projeto, ele vai ser adicionado através do método add, na lista de projetos. Deixa eu voltar lá. Tá aqui, ó. Na lista de projetos, na array-list de projetos de um determinado pesquisador. E finalmente nós temos aqui um método bem interessante, que é esse método aqui, ó, getLista de projetos. Basicamente esse método, o que ele vai retornar? Observem aqui o retorno dele, ó, string. Ele vai retornar uma string longa e essa string ela terá todos os projetos nos quais um pesquisador ele está trabalhando, certo? Então, basicamente, vamos lá, eu vou explicar esse método. Eu declarei aqui uma variável, né? Uma variável que eu chamei de lista retornada, do tipo string. Eu inicializei essa variável como vazio. E aí, ó, através desse for, o que eu estou fazendo aqui através desse for? Eu vou inicializar a variável contadora i igual a 0. Aqui é a condição de teste, né? Enquanto o valor da variável i for menor do que o tamanho do array list, certo? Esse bloco de código aqui vai ser executado. O que eu vou fazer nesse bloco de código? Observem aqui, ó, a variável lista retornada que eu declarei aqui em cima. Ela vai acumular, né? Ó, mais igual aqui, né? Um acumulador vai acumular o quê? Strings concatenadas. A primeira parte é o que é? Ó, é o nome, né? É o nome do projeto, certo? E a segunda parte é a duração do projeto, beleza? Então, eu armazeno nessa variável lista retornada de forma acumulativa o nome e a duração de cada projeto que o pesquisador ele trabalha. E aí eu retorno, né, o valor que está guardado na variável lista, né, lista retornada. Beleza? Bem simples, não é não? Bora dar uma olhada agora na classe projeto. Classe projeto, observe. Projeto, deixa eu dar mais um zoom aqui. Projeto, né? Um projeto tem um nome, um projeto tem uma duração, certo? Um projeto deverá ter agora uma lista de pesquisadores. Olha só que interessante. Então agora um projeto ele vai saber, né, quais são os pesquisadores que trabalham nele. Esse array list, o tipo é array list, né, que vai guardar o objeto do tipo pesquisador. Na sequência nós temos aqui a implementação do método construtor da classe projeto, que vai receber um nome e uma duração, né, como argumentos de entrada. Então, o nome e a duração, e vai instanciar o array list, né, que vai ser usado para armazenar o objeto do tipo pesquisador. A referência desse array list eu vou guardar aqui no atributo pesquisadores. Eu declarei aqui em cima. E aí tem os métodos getNome, setNome, getDuração, setDuração, getPesquisadores, que vai retornar o array list, né, a lista de pesquisadores, setPesquisadores que eu posso usar para modificar, né, o atributo pesquisadores, né, de repente guardar nesse atributo a referência de um outro array list de pesquisador. E aqui tem a implementação do método getLista de pesquisadores, que é bem parecido, né? A lógica é bem parecida com a lógica do código anterior, né, da classe pesquisador. Ok? Então aqui eu vou retornar, ó, através do método getLista pesquisadores, uma lista de pesquisadores, né, que estão alocados em um determinado projeto, em determinado objeto tipo projeto. Então tá aqui, ó, aqui eu tenho uma variável chamada lista retornada, tipo string, foi inicializada como vazio, e aqui eu tenho aquele for, né?
Esse for ele vai varrer o array-list, né, de pesquisadores, enquanto essa condição for verdadeira. E essa variável lista retornada ela é uma variável acumulativa que ela vai acumular o nome, ó, o nome, né, o nome do pesquisador e basicamente o nome que está sendo acumulado aqui, ó. E um barra N para permitir que seja possível colocar o nome do pesquisador um debaixo do outro. Ok? Vamos dar uma olhada agora na classe principal. Classe principal. A classe principal ela implementa o método main. Beleza? Então aqui nós temos o método main. Bom, o que eu fiz aqui nesse primeiro bloco de código aqui no método main? Eu instanciei a classe pesquisador, né, 2 vezes, ou seja, eu criei 2 objetos do tipo pesquisador e guardei as referências desses objetos na variável pesquisador 1 e na variável pesquisador 2. Ambas as variáveis são do tipo pesquisador. Beleza? Então, 2 objetos do tipo pesquisador foram instanciados. 2 pesquisadores foram criados, a Ana Lang e o Fábio Santos. Beleza? E aí, através das suas variáveis de instâncias correspondentes, eu aloquei um pesquisador em um determinado projeto. Por exemplo, aqui, ó, pesquisador 1. Pesquisador 1 quem é? É Ana Lang. Ana Lang trabalha em... Onde ela trabalha? Olha aqui, ó, New Project. Ela trabalha num projeto que é o PlayStation N. Então aqui eu estou criando um projeto, né, instanciando, já guardando a referência dele, certo? Já associando, né, esse projeto com a pesquisadora Ana Long. Beleza? A pesquisadora Ana Long, né, que é o pesquisador, trabalha em um outro projeto, que é o projeto Robô Doméstico. Beleza? Ok, pessoal? Bom, e aí, na sequência de código, observem aqui o que eu fiz aqui nessa linha. Eu, através do método getProjetos, eu vou obter, né, a lista de projetos no qual o pesquisador 1 trabalha. Né? Como eu estou usando aqui um get, ó, eu vou acessar uma determinada célula desse array-list. Eu estou passando 0 aqui como argumento de entrada, então eu vou acessar a célula 0. Certo? A célula 0, para obter o projeto que está armazenado na célula 0. E vou guardar aqui nessa variável que eu chamei de projeto 1, do tipo projeto. Certo? E aí, olha só que interessante. Por meio dessa variável projeto 1, que se refere ao projeto, né, PlayStation N, por meio do método alocar pesquisador, olha só, eu vou associar, né, o pesquisador 1, a Ana Lang, ao projeto, né, ao projeto 1. Ok? Certo? E vou também, ó, associar ao projeto 1, ó, o pesquisador 2, que é o Fábio Santos. Certo? Eu consegui fazer isso porque agora um projeto ele pode saber, né, quais são os pesquisadores que estão atuando nele. Beleza? Então esse método alocar pesquisador, ele permite isso, ele permite que seja possível nós alocarmos em um determinado projeto um pesquisador, um objeto do tipo pesquisador. Aí, nesse bloco de código aqui, basicamente o que eu vou fazer aqui, eu vou printar na tela algumas informações. Então, a primeira informação que eu vou printar na tela é a seguinte, ó, lista de projetos nos quais o pesquisador, né, o pesquisador, que é o pesquisador 1, né, aqui eu vou obter o nome dele, está trabalhando. Quem é o pesquisador 1? É a Ana Lang, certo? E aí eu quero visualizar a lista de projetos no quais a Ana Lang está trabalhando. Então, para isso, eu vou printar novamente aqui na tela, print alien, pesquisador 1, get lista de projetos. Ou seja, eu vou, né, imprimir a lista de projetos no quais essa Ana Lang aqui está trabalhando. Beleza? Na outra linha de código, o que eu vou printar na tela? Vamos ver aqui, ó. Lista de pesquisadores que trabalham no projeto.
Em qual projeto? No projeto 1. Então é exatamente o contrário, né? Então agora eu vou... o projeto 1, qual é o projeto 1? Vou dar um get nome, é o projeto 1, é o PlayStation N, certo? E aí, nessa outra linha aqui, eu vou printar na tela o quê? Eu vou printar a lista de pesquisadores que trabalham no projeto 1. Beleza? Eu vou agora... deixa eu ver aqui, salvar, né? Tá salvo, compilar. Vou executar. E aqui está o resultado. Deixa eu expandir aqui o console. Olha só, vamos ver então. Lista de projetos nos quais o pesquisador, né, a pesquisadora Ana Lang está trabalhando. PlayStation N, robô doméstico. Lista de pesquisadores que trabalham no projeto PlayStation N. Ana Lang e Fábio Santos. Legal, né? Certo? Então vocês devem ter percebido que através dessa associação do tipo muitos para muitos, conectividade muitos para muitos, a gente consegue responder esse tipo de perguntas, né? Essas questões, certo? Essas queries, né? Muito legal, né? Ok? Então, nós vimos aí um exemplo de implementação de uma associação do tipo muitos para muitos, conectividade muitos para muitos, onde a classe pesquisador ela vai ter uma lista, né? A classe pesquisador ela vai ter, deixa eu subir aqui, ela vai ter uma release, né? Uma release de objeto do tipo projeto, certo? Estão vendo aqui? E a classe projeto, ela vai ter uma lista de pesquisadores. Então eu implementei, através desse exemplo, eu implementei isso aqui, ó. Esse aqui, né? Essa associação, certo? Beleza? Deixa eu mostrar para vocês agora uma outra implementação. Deixa eu fechar aqui esse projeto. Fechar aqui o projeto. Vou abrir aqui um outro projetinho. Classe pesquisador, classe projeto, classe trabalhar em, olha aí, ó, e a classe principal. Então eu vou mostrar para vocês agora a implementação da outra abordagem, essa abordagem aqui, ó, que ela é baseada numa classe associativa, beleza? Então vamos lá para o Eclipse. Deixa eu dar um zoom aqui. Então vamos começar pela classe pesquisador. Observem a classe pesquisador, a implementação dela. Extremamente simples, uma implementação trivial. Tem a relista aí na classe pesquisador? Não tem. Não tem. Basicamente o que tem é o nome do pesquisador e o CPF dele, né? O método construtor que recebe argumento de entrada e os métodos getSet. Beleza? Vamos dar uma olhada agora na classe projeto. Na classe projeto tem uma lista de pesquisadores, como no código anterior, projeto anterior? Não, não tem. Beleza? Não tem. Vamos dar uma olhada agora na classe trabalhar em. Essa é a classe que implementa a associação. Nós chamamos de classe associativa. Beleza? Bom, essa classe, sim, ela tem um atributo pesquisador, do tipo pesquisador, que vai guardar a referência de um objeto do tipo pesquisador. Essa classe tem o atributo projeto, do tipo projeto, que vai guardar a referência de um objeto do tipo projeto. Certo? Então, um pesquisador, né, trabalha em um projeto. Essa classe tem o atributo data de entrada, do tipo date, né, que é um atributo que pode ser usado para guardar a data de entrada do pesquisador no projeto.
E tem um atributo novo aqui, ó, o atributo custo, do tipo float, que pode armazenar, por exemplo, sei lá, o custo de um pesquisador trabalhar em um determinado projeto. Foi colocado aí só por uma questão mesmo de mostrar para vocês que nessa classe é possível nós adicionarmos informações, né, relacionadas à associação entre pesquisador e projeto. Certo? Então, olha só. Toda vez que essa classe trabalhar em ela for instanciada, ela vai ativar uma associação entre pesquisador e projeto. Vocês estão entendendo? Certo? E dessa forma a gente consegue implementar a conectividade muitos para muitos. Certo? Então, toda vez que eu instanciar essa classe trabalhar em, um determinado pesquisador ele vai trabalhar em um projeto. Um determinado pesquisador vai trabalhar em um projeto. E assim vai. Tudo bem? Deu para entender? E aí, essa classe tem um método getPesquisador, que vai retornar a referência, né, de um pesquisador. Tem o método setPesquisador, que eu posso usar para modificar o valor do atributo pesquisador. Tem o método getProjeto, o método setProjeto, né, para obter o projeto e para modificar o projeto. O método data de entrada, para obter a data de entrada em que o pesquisador entra em um determinado projeto. Set data de entrada para definir essa data de entrada. Né? Get custo para obter o custo e set custo para armazenar o custo. Poderia ser um outro atributo. Beleza? Deu para entender? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos lá para a classe principal. E aí a gente vai agora instanciar a classe trabalhar em, certo? Várias vezes. Toda vez que a gente instanciar a classe trabalhar em, significa, né, que nós estamos ativando uma associação entre pesquisador, entre um determinado pesquisador e um determinado projeto. Então vamos lá, vamos começar por aqui, ó. Eu declarei aqui uma variável que eu chamei de instâncias. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui instância 1, fica mais didático. Instância instância 1. Ok? Bom, e aí essa variável instância 1, observe, essa variável instância 1, olha o tipo dela. É uma release, né, que vai ser usado para guardar objetos do tipo trabalhar em. Beleza? Trabalhar em. Então, aliás, detalhe aqui, eu vou manter instâncias como estava. Um detalhe que eu deixei passar batido, que é o seguinte. Aqui, nessa primeira linha, essa variável chamada instâncias, olha o tipo dela. Ó. É um tipo a release, né, trabalhar em. Ou seja, é um release que vai guardar objetos do tipo trabalhar em. Certo? Como eu falei para vocês, toda vez que a gente instanciar a classe trabalhar em, a gente vai criar um objeto, né, que vai ativar a associação entre pesquisador e um projeto. Então, a finalidade desse array-list, né, chamado instâncias, é guardar várias instâncias da classe trabalhar em que se refere à associação entre um pesquisador e um projeto. Aí sim, agora nós vamos instanciar a classe trabalhar em e a referência do objeto correspondente à classe trabalhar em eu vou guardar aqui nessa variável que eu chamei de instância 1. Certo? E aí por meio dessa variável instância 1, eu vou cadastrar aqui a data de entrada, eu vou cadastrar aqui o custo do projeto, eu vou cadastrar aqui o pesquisador, né, que nesse caso aqui é Ana Lang. Né, então a pesquisadora Ana Lang, né, vai trabalhar em aonde? Eu vou cadastrar agora um projeto, no projeto PlayStation N. Entendeu? Certo? Beleza? Então, esse bloco de código aqui corresponde, né, a uma instância, a primeira instância da classe trabalhar em,
onde eu estou ativando uma associação entre um pesquisador e um PlayStation, que é a pesquisadora Ana Lang com o projeto PlayStation N. Entre uma pesquisadora e um projeto. Beleza? Certo? E eu especifico a data de entrada da Ana Lang e o custo. Vamos dar uma olhada agora. Aqui tem nesse segundo bloco de código, tem uma segunda instância, uma segunda associação entre um pesquisador e um projeto. Então, novamente, eu estou instanciando a classe trabalhar em, estou guardando a referência nessa variável que eu chamei de instância 2, né? É uma segunda instância. O tipo dela é trabalhar em. E aí, da mesma forma, através dos métodos set, eu vou setar aqui a data de entrada, o custo, né? E vou setar que o pesquisador Fábio, né, que está sendo instanciado aqui, né? Ele trabalhar em, né, no projeto que está sendo instanciado, criado aqui, que é o projeto Android. Beleza? Certo? Vamos dar uma olhada agora em mais uma instância aqui, ó, mais um bloco. Então, novamente, ó, a classe trabalhar em está sendo instanciada. Eu vou guardar a referência nessa variável aqui, instância 3, né? Através dos métodos set, eu vou setar aqui a data de entrada, eu vou setar aqui o custo, eu vou setar o pesquisador. Quem é o pesquisador? Olha o pesquisador. É o Fábio, novamente, ó. Então, o pesquisador Fábio, né? Ele trabalha em qual projeto? Tá aqui, ó. Eu vou setar aqui através do método set projeto. Em qual projeto? No projeto MicroSys. Então, olha só que interessante. Aqui eu já estou dizendo o seguinte, ó, através dessas duas instâncias, eu estou determinando que o pesquisador Fábio, ele já está trabalhando, já está alocado, né, para trabalhar no projeto Android K e no projeto MicroX. Certo? Beleza? Vamos dar uma olhada agora nesse quarto bloco de código aqui, ó. Através da variável instância 4, né, eu vou guardar novamente uma instância da classe trabalhar em, certo? E aí, através dos métodos set, eu vou setar a data de entrada, o custo, e vou setar novamente, ó, o pesquisador, que é o Fábio. E agora o Fábio ele vai trabalhar em aonde? No projeto Notebook Acer. Certo? Então o Fábio ele já está alocado, ele vai trabalhar em Android, MicroX e Notebook Ace. Então um pesquisador, né, pode trabalhar em vários projetos, certo? E em um projeto podem trabalhar vários pesquisadores, beleza? É o que vai ser demonstrado nesse quarto bloco de código aqui, ó. Nesse quarto bloco de código eu vou instanciar novamente, aliás, desculpe, nesse quinto bloco de código, eu vou instanciar novamente a classe trabalhar em, vou guardar a referência na variável distância que eu chamei de distância 5, do tipo trabalhar em. Através dos métodos set, eu vou setar a data de entrada, o custo, o pesquisador, que agora é a Ana Lang, certo? E aí a Ana Lang ela vai trabalhar em qual projeto? Olha aqui, ó, Notebook Acer. Então observe, ó, o projeto Notebook Acer, ele foi, tá aqui, ó, aqui e aqui, ó. Então, quais são os pesquisadores que trabalham no projeto Notebook Ace? O Fábio e a Ana Lang. Olha aí, né? Aquela situação que eu comentei, né? Que agora um projeto, ele sabe quais são os pesquisadores que podem trabalhar nele. Beleza? Então, eu instanciei a classe trabalhar em 5 vezes, e aí eu vou pegar e vou adicionar cada instância, né? Na lista de instâncias, no array list que eu criei lá em cima. Ó. Eu criei aqui em cima. Cadê? Tá aqui, ó. Então, esse array list de objetos do tipo instância, ele vai guardar as instâncias, né? As instâncias. Beleza? Certo? Bom, e aí, o próximo passo, o que foi que eu fiz aqui no próximo passo? Bom, então aqui no próximo passo eu defini aqui um laço, né? Aqui tem um for, né? Tem um laço. Esse laço ele vai navegar pelo array list de instâncias. Estão vendo aqui, ó? Né? Vai percorrer o array list de instâncias. E aí eu vou obter, ó, né?
nessa linha aqui, né, enquanto essa condição for verdadeira, oh, meu Deus, meu nariz, desculpem, eu vou obter aqui, nessa primeira linha de código aqui, eu vou obter as instâncias, né, que estão armazenadas nessa array list de instâncias. Cada instância corresponde a uma determinada associação, certo? Por isso que eu criei essa variável aqui, que eu chamei de associação, e eu vou guardar nela cada associação, cada instância. Né? E aí, olha só que legal. Ah, através do método getPesquisador da associação, eu posso obter a referência de um objeto do tipo pesquisador, né? Guardo aqui na variável pesquisador, do tipo pesquisador. E por meio dela, ó, eu posso obter o nome do pesquisador. E guardo nessa variável nome, o nome do pesquisador. Muito legal, né? E aí, para confirmar, eu implementei essa condição de teste aqui, ó. Se o nome, né, se o nome é igual a Fábio, né, então eu vou imprimir na tela o projeto, né, o projeto no qual o Fábio ele está trabalhando. Então, para isso, ó, eu vou varrer o array, né, distâncias. Né? Essa variável é uma variável que o valor dela ela vai sendo atualizado, né? Daqui, ó, o incremento dela a cada laço. Aí eu obtenho um projeto, né? E obtenho o nome do projeto. Beleza? Certo? Então, esse bloco de código aqui, ele me permitiu que fosse possível printar, né, o projeto no qual o Fábio está alocado. Certo? E nesse outro bloco de código aqui, é o contrário. Eu vou imprimir os pesquisadores que estão trabalhando em um determinado projeto, que nesse caso aqui é o projeto Notebook Acer. Beleza? A lógica é muito parecida com a lógica anterior. Né? Tem aqui um for, eu vou varrer o array list, né? Enquanto essa condição for verdadeira, eu vou obter aqui o nome do projeto, vou guardar aqui nessa variável o nome do projeto, e vou verificar, né, se o nome do projeto se for igual a Notebook Ace, eu vou imprimir, né, o pesquisador que trabalha nesse projeto. Ok? Beleza, pessoal? Eu vou executar aqui o código para vocês.